Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma série de videoaulas, mais uma playlist aqui no nosso canal de YouTube. Desta vez o assunto é Windows Server e Active Directory. Nesta playlist eu vou trazer para vocês videoaulas de Windows Server 2008, Windows Server 2012 e Windows Server 2016. São aulas demonstrativas dos meus cursos online e também videoaulas foram criadas com base em livros de minha autoria. Deixa eu me apresentar, eu sou o Júlio Batiste, talvez vocês já me conheçam aqui do canal juliobatiste.com.br, o meu site está na web desde maio de 2000, lá vocês encontram muitos tutoriais gratuitos, muitos artigos, muitos inclusive livros inteiros de minha autoria gratuitos e também a loja virtual onde você encontra livros de minha autoria. Eu sou autor de mais de 50 livros na área de informática, e-books, videoaulas, cursos online de minha autoria e de autoria de mais de 200 outros autores brasileiros com os quais eu tenho parceria para criação, divulgação e venda de materiais educativos. Acessem lá, deem uma olhada, eu tenho certeza que vocês irão gostar. Como eu comentei na abertura desse vídeo, essas videoaulas elas são ou videoaulas de demonstração deste curso online aqui, curso de Windows Server 2008 e Active Directory, curso completo. É um curso com mais de 72 horas de videoaulas e mais material de estudo em PDF com 1.500 páginas. Ele está com muitos bônus bem legais. Se vocês quiserem todas as informações, acesse esse endereço aqui, que nesse endereço o curso está por menos da metade do valor normal. É uma promoção para você que me acompanha aqui através do meu canal. Já sobre o Windows Server 2012, tem esse livro aqui de minha autoria, em parceria com o colega Eduardo Popovici. É um tijolaço, são 2.100 páginas, um curso bem completo, que vai desde o básico, o planejamento, a teoria, até a implementação e administração avançada do Windows Server 2012. Se você quiser todas as informações, índice completo e também poder comprar o livro com um preço promocional e com um monte de bônus, deixo esse endereço aqui para vocês. Tá legal? Muito bem, pessoal. Então fiquem agora com mais uma videoaula de Windows Server e Active Directory. Se gostarem, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e, para as dúvidas, usem por gentileza o campo comentários que está abaixo do vídeo. Valeu, um excelente estudo a todos. Aqui é o Júlio Batiste, trazendo mais uma videoaula para vocês desse nosso curso online de Windows Server 2008, administração de servidores com Windows Server 2008. Até o módulo 8 foi bastante teoria, mas fundamental, eu ressaltei. Se você leu toda a parte em PDF dos módulos 1 ao 8, espero que tenha lido antes de chegar nesse módulo 9, eu sempre ressaltei a importância do planejamento, da teoria. Não é simplesmente pegar o DVD de instalação, sair instalando e ver o que dá. Geralmente não dá coisa boa. Então, se você já passou pela teoria, já fez o seu planejamento, já instalou o Windows Server 2008, agora é hora de começar a administrar os recursos que um servidor, que uma rede baseada no Windows Server 2008 e no Active Directory oferece. E o primeiro recurso que o administrador tem que conhecer bem e saber administrá-lo são as contas de usuários e grupos de usuários, que é justamente o assunto dessa nossa lição, desse nosso módulo 9. Eu vou começar pelas contas de usuários, vamos ter teoria também, que tem bastante coisa relacionada à teoria. Depois vamos aprender na prática, você vai ver aqui na tela como eu faço como é feita toda a criação, administração, configuração de contas de usuários. Essa primeira lição, esse primeiro vídeo que você está assistindo é apenas para apresentar o que nós vamos ver nesse módulo 9 e depois teremos os próximos vídeos onde você vai dominar esse assunto, contas de usuários e grupos de usuários. Vamos ver então o que temos agora para o módulo 9. Nós vamos iniciar o módulo com teoria e prática sobre contas de usuários. O que é uma conta de usuário, qual a sua função na rede, itens, detalhes relacionados a o que pode e o que não pode para o nome de usuário, qual o nome do usuário, nome de logon, propriedades, enfim, tudo relacionado a contas de usuários.
Vamos ver os tipos de conta que existem e padronização para nomes de usuários. Essa padronização já faz parte de algo que a gente viu lá no planejamento. Lembra que lá eu falei que como é que você vai fazer se tem 2 usuários que pela política de segurança da empresa vão ter o mesmo nome de usuário. Por exemplo, você tem 2 José da Silva na sua empresa e a política diz que o nome do usuário deve ser a primeira letra do primeiro nome e o sobrenome. Então, o José da Silva, os 2 ficariam J. Silva. Como é que faz? Não pode ter 2 contas com o mesmo nome dentro do mesmo domínio. E aí, então, tem algumas dicas, algumas coisas que a gente pode adotar como padrão para resolver essa questão. Também vamos ver questões relacionadas com a definição da senha do usuário e depois vamos partir para a parte prática, né? Criação e administração de contas de usuários. Você vai ver, vai ter um dos próximos vídeos desse módulo. Você vai me acompanhar passo a passo, eu criando contas, configurando propriedades importantes dessas contas. Por exemplo, você tem uma conta lá do estagiário que você só quer que essa conta possa ser utilizada para fazer o logon entre as 8 da manhã e as 5 da tarde, ou seja, o horário de expediente, né? Nós vamos ver que tem como fazer isso. Eu vou lá, configuro a conta, os horários em que ela pode ser utilizada, e se o usuário tentar fazer o logon fora desse horário, vai ser emitida uma mensagem de erro, não vai ser permitido o logon, e vai ser gravado nos logs do servidor essa tentativa de logon fora do horário permitido. Vamos ver também um importante conceito de profiles, que é um conceito, quando você trabalha com uma rede maior, é fundamental. Uma profile basicamente é um conjunto de pastas onde estão os dados do usuário. Por exemplo, a pasta Meus Documentos de cada usuário está dentro da sua profile e todas as suas outras configurações. Nós vamos ver que uma das políticas que podem ser adotadas é criar as profiles dos usuários todas nos servidores da rede e não na estação de trabalho de cada um. Isso aí facilita o controle do que pode e o que não pode ser feito, permissões de acesso e principalmente a estratégia de backup. Vamos falar sobre as contas built-in, que são as contas que são criadas automaticamente quando você instala o Windows Server e cria um domínio. Cada uma tem funções específicas. Vou tratar de um item importante, que é o disquete para recuperação de senha e de conteúdos criptografados. Esse aqui é um erro que ocorre com muita frequência. Eu vou criar uma lição bem detalhada sobre esse item. Dicas para a criação de senhas fortes. Nós vamos ver que as senhas fortes são aquelas que são muito difíceis ou quase impossíveis de serem detectadas com os ataques mais comuns, que é aquele de força bruta. O que é um ataque de força bruta? É um programa que fica lá tentando várias milhares, milhões de combinações até tentar descobrir a senha do usuário e fazer o logon acessar o sistema. Nós vamos ver que tem outros mecanismos de proteção também. Por exemplo, você pode configurar o Active Directory para que, se forem feitas, por exemplo, 3 tentativas de logon sem sucesso, dentro do período de 1 hora, a conta do usuário seja bloqueada por 24 horas, ou que seja bloqueada até que o administrador vá lá e desbloqueie a conta. Então é uma forma de proteção, já evita esse tipo de ataque por força bruta, porque na terceira tentativa que o ataque tentar fazer o logon com a senha errada, a conta vai ser bloqueada. E vamos também para na segunda metade desse módulo, para o item muito importante que é sobre grupos de usuários. Vocês vão ver que a parte de criar grupo, adicionar usuário em grupo é extremamente simples, não tem nada muito complexo. O que eu quero focar mais e centralizar aqui com vocês é a parte de tipos de grupos, onde usar cada tipo, qual a função de cada tipo, que é isso aí que muitas vezes o administrador não conhece, usa o tipo errado, aí acaba até gerando problemas mais adiante. Por exemplo, o uso de tipos errados de grupos pode gerar um volume de tráfego de replicação que paralisa uma rede de computadores, que só devido ao tráfego de replicação de grupos pode acabar consumindo toda a banda disponível nos links de comunicação. E esse é um erro que o administrador só vai cometer se ele não conhecer os tipos de grupo que existem e quando e em quais situações usar cada tipo. É aquela velha história de querer pular a teoria para ganhar tempo. Isso é a maior besteira que qualquer profissional de TI pode fazer.
você não pode ficar só na teoria sem aplicar o que você aprende, mas não pode também ser do tipo que só quer ir direto ao ponto. O que é só ir direto ao ponto? É aquele que só quer praticar, na prática, sem nem saber direito o que está fazendo. Também não funciona e só dá problema. Você tem que saber o que você está fazendo, e para saber o que você está fazendo, tem que estudar também a teoria. Senão, você não é um administrador de redes, você é um micreiro daqueles que fica apagando incêndio sem saber direito o que está fazendo. E vamos então aprender a criar e administrar grupos de usuários e também contas de computador. E vamos finalizar esse módulo com 2 assuntos bem importantes. O assunto de unidades organizacionais, que foi uma das novidades que foram introduzidas lá no Windows 2000 Server, Windows Server 2000, para resolver um problema grave que existia na época do NT 4.0. E eu vou detalhar para vocês qual era esse problema e como o recurso de unidades organizacionais veio para resolver esse problema. Vocês vão aprender a criar unidades organizacionais, mover uma conta de usuário para dentro de uma unidade organizacional e assim por diante. E vamos fechar esse módulo com as políticas de senha para o domínio. As políticas de senha lá são a série de configurações onde você vai definir qual o tamanho mínimo para uma senha, em quantos dias a senha expira, ou seja, depois de tantos dias o usuário é obrigado a trocar a senha. A nova senha não pode ser igual a quantas últimas, não pode ser igual a uma das 3 últimas, não pode ser igual a uma das 10 últimas, né? E nessas políticas de senha também está a questão do bloqueio, ou seja, se ele errar 3 vezes a senha em 1 hora, bloqueia, depois que bloqueia, em 24 horas libera automático ou só quando o administrador desbloquear. Então tem toda uma série de configurações relacionadas às senhas e com a segurança do uso dessas senhas que nós vamos aprender também a configurar na prática, tá bom? Então, aqui só para dar uma visão geral para vocês, o que vocês vão ver nesse módulo 9, mas como sempre, se você já leu, já baixou o PDF, já imprimiu ou leu na tela, você, aqui nas videoaulas, o que você vai ter? Apenas as novidades, apenas a parte prática de como se faz cada um dos itens. Então eu sempre recomendo a metodologia, primeiro baixe o PDF do módulo, leia, se você tiver alguma dúvida, manda para o meu e-mail, webmaster@juliobatiste.com.br, informando lá em que lição está a tua dúvida e qual item, eu retorno sempre no mesmo dia, mas é importante, não caia na tentação de querer ir só direto para a prática, o só famoso mão na massa. A prática é bom, é importante, mas a prática sem a teoria, você acaba virando um repetidor de conceitos, um repetidor de passos, um leitor de receita de bolo. Clique aqui, faça isso, marque tal opção, desmarque tal opção, clique OK 3 vezes. Receita de bolo, você nem sabe o que está fazendo. Agora, quando você estuda a teoria, entende a teoria, demanda tempo, mas eu repito, você, ao estudar a teoria, você não vai perder tempo, você vai ganhar tempo mais adiante. Então, é importante você tenha lido o PDF do módulo, tenha estudado, anotado as dúvidas, se ficou alguma dúvida, me manda. E agora aqui nas videoaulas aí vai ser muito mais fácil para você acompanhar, ok? Então, tá aí uma visão geral do que vocês vão ver nesse primeiro módulo. E coloco esse slide aqui para vocês para lembrar. Nós vamos falar bastante sobre segurança ao longo do curso, mas o primeiro nível de segurança, o nível mais básico, é o logon do usuário, ou seja, o seu nome de usuário e a sua senha. Quando você tem uma rede baseada no Windows Server 2008, Active Directory, e estações de trabalho baseadas no Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8 ou o Windows 10 que está para ser lançado ainda provavelmente em setembro de 2015, você configura a estação para fazer parte do domínio, o usuário liga a estação, a primeira coisa ele tem que fazer um logon, ele tem que se identificar quem é que está tentando usar a rede. Então é uma primeira barreira de segurança. E depois existem as permissões de acesso, etc, etc, etc. Mas é importante e isso é o que nós vamos estudar no início desse módulo. Legal? Então essa foi a primeira videoaula do módulo 9 do curso de Windows Server 2008, só para apresentar para vocês o que nós vamos ver nesse módulo. Legal? Então vamos para a próxima aula. Olá, aqui é novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula para o nosso curso online
de administração e implementação de servidores com Windows Server 2008 e o Active Directory. Essa será uma lição teórica com alguns aspectos relacionados com contas de usuários. Teoria é sempre necessária, eu tenho reforçado isso desde o vídeo lá onde eu fiz o anúncio, a venda das vagas para esse curso online. O que diferencia um profissional que é realmente qualificado num profissional que se diz qualificado tem que estudar, tem que dominar a teoria. Não é só a mão na massa, não é ir direto ao ponto, não é só a prática. Quem não estuda teoria faz bobagem na prática. Isso é fato comprovado. Então temos que dominar bem a teoria e depois colocar esses conhecimentos em prática. Vamos lá então nessa lição ver alguns aspectos relacionados com a teoria de contas de usuários no Active Directory. Antes de assistir essa videoaula, você já deve ter seguido algumas etapas aqui no curso. Primeiro é ter estudado todos os PDFs dos capítulos 1 ao 8, nos módulos 1 ao 8. Aí tem toda a teoria necessária sobre o que é um domínio, o que é o Active Directory, modelo de rede baseado em workgroup e modelo baseado em domínio, diferença entre eles, saber exatamente o que é o Active Directory, qual a função do Active Directory dentro de uma rede dessas e o que são os chamados DCs, Domain Controllers ou controladores de domínio. Se você tem alguma dúvida num desses itens, para essa videoaula agora, volta, revisa e depois continua. Estamos combinados? Vamos lá então. A conta do usuário ela é a identidade do usuário para a rede. Quando eu ligo lá o computador, um funcionário da empresa liga o computador, inicializa o Windows, lá a primeira coisa que aparece antes que ele possa usar efetivamente o Windows é a tela de logon, onde ele tem que informar o seu nome de usuário e respectiva senha. A partir do momento que ele informa o nome do usuário e senha, faz o logon na rede, ele está identificado para a rede. A rede, o Windows, sabe quem está usando aquele computador naquele horário e consegue ver também, gravar nos logs de auditoria quais ações ele está executando. Por exemplo, quais arquivos ele está acessando, se ele está tentando acessar arquivos para os quais ele não tem permissão e assim por diante. Então a primeira ideia que nós temos que manter bem clara aqui é que a conta do usuário é a identidade do usuário para a rede. Identifica quem ele é e permite que seja monitorado o que ele está fazendo, certo? Existem outras formas do usuário se identificar para a rede, que seriam outras formas de autenticação. Por exemplo, a autenticação biométrica, onde você pode ter um leitor de digital ou um leitor da íris do olho da pessoa. Que não existem duas pessoas no mundo com a mesma digital, seja em qualquer um dos dedos, ou com a mesma configuração de íris. É algo que é único para cada pessoa. Em locais, sessões que exigem maior segurança de acesso, é uma boa opção. Para o dia a dia, sim, sessão lá de contabilidade, administração, serviços gerais, almoxarifado, normalmente não se justifica o investimento e o logon e senha é mais do que suficiente. Existe também hoje em dia um logon através dos smart cards, que são os cartões inteligentes, envolve o uso do certificado digital. Também é uma outra opção de maior segurança, porque normalmente a liberação do acesso ele pode ser baseado em três coisas: o que você é, o que você tem e o que você sabe. Vamos detalhar o que é essas três. O que você é seria essa identificação através ou do leitor de digitais ou através da íris do olho. Você, aquela é a sua digital, não tem outra pessoa, não tem aquilo, é você, o seu olho é aquele, a sua íris é aquela. Então o que você é? A partir do momento que você põe o seu dedo ali, o sistema identifica a sua digital, que já foi previamente cadastrada, e opa, esse é o José da Silva, tem acesso liberado ou não, de acordo com o que está no sistema. Então o primeiro item é o que você é. O segundo item é o que você sabe. O que você sabe é a sua senha. Só você deve saber a senha da sua conta, né? Então, seu nome de usuário, sua senha, você digitou os dois corretamente, o sistema assume que é então efetivamente o usuário tal, porque ele sabe a senha daquela conta e libera o acesso. A partir desse momento, é o usuário que fez o logon que está identificado para o sistema. Isso é o que você sabe. E o terceiro item é o que você tem de posse de você, junto com você,
que é o caso do Smart Card, um cartão inteligente, onde você insere num leitor de cartão com o seu certificado digital. Hoje em dia pode também ser um pendrive, por exemplo, para facilitar, não precisa ter o leitor de cartão, que seria um custo a mais da empresa, pode ser um pendrive onde tem o seu certificado digital. Então você está de sua posse física. Só que geralmente a gente combina esses métodos de acesso para tornar o acesso ainda mais seguro. Por exemplo, eu posso combinar o que você tem com o que você sabe. Por exemplo, o seu Smart Card. Você insere, é o que você tem, está na sua posse. Mas se você perder o seu Smart Card, outra pessoa vai poder usar como se fosse você? Por isso que a gente combina os métodos. Aí, quando insere o Smart Card, identifica esse Smart Card é do J. Silva e ainda pede a senha do J. Silva. Então você tem que ter o seu Smart Card e saber a senha que está definida para sua conta. Então combina o que você tem com o que você é. Aumenta um nível mais a segurança. Aí isso tudo, qual o tipo de logon você vai usar, se apenas usuário e senha, se leitor de íris, de digital, aí vai depender do nível de segurança que cada empresa precisa e dentro da empresa do nível de segurança em cada seção, né? Então, primeira ideia que temos que ter bem clara aqui é a conta ou o seu Smart Card ou a maneira que você se identifica para a rede é a sua identidade para o sistema. A partir do momento que você está identificado, o sistema pode acompanhar você, saber o que você está fazendo, quando está fazendo, aonde está fazendo e assim por diante. Por exemplo, a parte de auditoria. Vamos supor que você tem lá uma seção de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias e essa seção tem lá uma pasta compartilhada com arquivos que são estratégicos para a empresa. Você vai aprender lá no módulo 11 que você pode configurar essa pasta compartilhada para que o Windows registre, por exemplo, as tentativas de acesso sem sucesso. O que é uma tentativa de acesso sem sucesso? É um usuário que não tem permissão para acessar esses arquivos, tentando acessar esses arquivos. Você pode configurar o Windows Server para que ele registre lá no log essas tentativas sem sucesso. E aí o administrador de segurança, o gerente de segurança, por exemplo, vai lá ler os logs e nota que o usuário J. Silva tem 100 tentativas sem sucesso no mês de acessar as pastas da seção de pesquisa e desenvolvimento. Só que o usuário J. Silva não é dessa seção, ele é lá do Serviços Gerais. Opa, o que esse cara está tentando acessar aqui documentos sigilosos, documentos estratégicos da empresa, sem ter permissão? Uma vez até poderia ser por engano, mas 100 vezes, 50 vezes no mês. Então veja que essa é uma ferramenta que você pode usar para fazer toda uma monitoria, uma auditoria para detectar casos desse tipo. Tá? Aqui entre os nossos pré-requisitos. Você pode ter contas de usuários criadas em Member Servers, que são os servidores locais, ou criadas nos controladores de domínio, os DCs. Uma conta que é criada no Member Server, ela só existe, ela só está visível naquele servidor e pode receber acesso para recursos que estão naquele servidor. Por exemplo, você tem lá o SRV01, é um Member Server, você cria uma conta J. Silva nesse servidor. Essa conta só é visível, só existe nesse servidor e só vai receber permissão de acesso para recursos, por exemplo, pastas e impressoras compartilhadas nesse servidor. Nós vimos lá no módulo 5 que esse é um modelo de rede chamada de Workgroup que só é recomendada para redes muito pequenas. Eu até disse 1 servidor e 5 usuários. Não, e 5 estações de trabalho. Mais do que isso, já você deve começar a pensar em ter uma rede baseada em domínio, com o Active Directory, onde você tem controladores de domínio. Uma conta que é criada em um controlador de domínio, ela é replicada, ela é repassada para todos os controladores de domínio dentro do domínio, e ela pode ser utilizada em qualquer computador que esteja configurado para fazer parte do domínio. Então você cria o J. Silva lá como um usuário do domínio, ele vai poder receber permissão de acesso a recursos compartilhados em qualquer servidor, em qualquer computador do domínio. E ele vai poder fazer o logon com a sua conta em qualquer computador do domínio. Então,
Contas locais, criadas em Member Servers, só podem receber permissão de acesso a recursos locais. É o modelo Workgroup, já visto em detalhes lá no capítulo 5, e só recomendado para redes muito pequenas. Eu, particularmente, digo assim, mesmo para rede pequena, esqueça o modelo de Workgroup. Porque em termos de custo, você comprou um servidor, comprou uma licença do Windows Server, não tem diferença se você vai instalar o Active Directory ou não, já está paga a licença. E o Active Directory só traz benefícios. Por que que em muitas empresas vocês vão ainda encontrar o modelo de Workgroup sem o Active Directory? Por falta de conhecimento do administrador da rede. Mas a partir do momento que o administrador tem o conhecimento do Active Directory, sabe que é muito fácil instalar e configurar, nunca mais ele vai querer saber de usar o modelo de Workgroup com Member Servers. As contas do domínio, que são as contas criadas nos controladores de domínio, são visíveis, válidas em qualquer local do domínio, podem receber permissão em qualquer recurso do domínio. Para administrar contas e grupos locais, nós usamos o console gerenciamento do computador. Ele é acessado através da opção Ferramentas Administrativas no painel de controle. Esse console tem em qualquer Member Server e tem também em computadores cliente, como o Windows XP, o Windows Vista, o Windows 7, o Windows 8 e o futuro Windows 10, que vai ser lançado ainda, previsão lá para setembro de 2015. E a administração de contas e grupos do domínio é feito com o console usuários e computadores do Active Directory, que também é acessado através da opção Ferramentas Administrativas no painel de controle. Esse console ele automaticamente passa a estar disponível em todos os DCs da rede. Depois que você instala o Active Directory e transforma um servidor em controlador de domínio, você vai lá em Iniciar, painel de controle, Ferramentas Administrativas, já tem esse console usuários e computadores do Active Directory. Nós vamos aprender a usar bastante esse console nas próximas videoaulas na parte prática. Aqui eu só coloquei uma tela para vocês verem como é que é esse console. Ele é bastante simples de utilizar, não se preocupem nesse momento, nós vamos aprender a usar mais adiante. Aqui tem um domínio abc.com que nós criamos, que é o nosso domínio de exemplo, foi criado lá no capítulo 5, né? Quando nós instalamos o Active Directory. E aqui um servidor Server 64, que é um dos controladores de domínio desse domínio aqui. Na verdade, nesse meu domínio de exemplo, ele é o único controlador de domínio. Eu não instalei ainda outros, mas é o que nós vamos usar na parte prática aqui desse nosso módulo 9. Muito bem, já vimos o que é a conta do usuário, a identidade do usuário para a rede, fizemos algumas recomendações e agora vamos aos tipos de contas que podem ser criadas no Active Directory e no Windows Server 2008. Existem basicamente 3 tipos de conta. A conta usuário é o tipo de conta tradicional, você admitiu lá um novo funcionário na empresa, tem que criar uma conta de usuário para ele poder fazer o logon e ter acesso aos recursos da rede. É o tipo tradicional. Por exemplo, quando você instala o Active Directory e cria um domínio, são criadas várias contas automaticamente. Uma delas é a conta administrador, que é a conta que tem permissão para fazer qualquer coisa no domínio. Tem permissões totais, é uma conta do tipo usuário. Então, a maioria das contas que você vai criar, e são as contas com as quais vamos trabalhar aqui no módulo 9, são contas do tipo usuário. Um segundo tipo, que até o nome assusta, é esse tipo Inet Org Person. Esse tipo de conta ela pode ser necessária quando você está trabalhando num ambiente misto. O que eu chamo de ambiente misto? Ambiente onde tem servidores com Windows Server 2008 e tem também servidores, por exemplo, com Linux ou com Unix, ou talvez até com o Novell NetWare, é um sistema operacional que já foi muito utilizado, hoje já está em desuso, faz anos que não tem novas versões, mas seria um ambiente misto, ou seja, servidores com Windows Server e você está migrando usuários de servidores Unix, Linux ou outro sistema operacional e precisa usar, são servidores que atendem esse padrão chamado LDAP e atendem os requisitos dessa RFC 2798. Então pode ser que você precise
desse tipo de conta. Tá? E um terceiro tipo de conta, que esse também é muito pouco usado, é a conta de contato. É uma conta que você vai criar para depois criar grupos de contas, e aí você manda uma mensagem para o grupo e todos os usuários que fazem parte do grupo recebem essa mensagem. Como o Windows Server não é um servidor de e-mail, não é o uso dele, né? Não é para isso que o Windows Server foi criado, esse uso de conta de contato, olha, eu vou ser sincero com vocês, eu nunca vi uma empresa que utilizasse na prática esse tipo de conta. Qual é o tipo que a gente usa mesmo no dia a dia? Tipo de conta de usuário, para que o funcionário, a pessoa tenha acesso e possa fazer logon no domínio, na rede, ok? Vamos agora a algumas questões importantes relacionadas com padrões de nome para as contas. E a primeira regra sobre padrões de nomes é que deve haver um padrão de nomes. Tá? Se não existe um padrão de nomes, qual é o padrão? A cabeça do administrador da rede. Cada vez que ele vai cadastrar um usuário, ele olha lá, usuário José da Silva Pereira Costa. Para esse cara eu vou criar a conta J Silva Costa. Aí não, agora tenho para cadastrar o usuário Antônio José Otaviano. Esse eu vou colocar o nome Otaviano José. Um com 10 caracteres, um nome, outro com 15, outro com 20, um usa maiúsculo, outro não. Ou seja, uma salada de frutas. Então deve haver um padrão de nomes. E onde e quem define esse padrão de nomes? Nós falamos lá na parte do planejamento a importância de um documento chamado Política de Segurança da Empresa. Esse documento vai conter uma série de itens, por exemplo, como se tratar das contas de administrador, das senhas de administrador, quem pode ter acesso de administrador, quais as responsabilidades que o usuário tem ao receber uma conta de acesso, e um dos itens deve ser um padrão para nomes. Por exemplo, em caso de conflito, vamos supor que você tenha 2 usuários com o nome José da Silva. Aí você vai lá, cadastrou o primeiro, J Silva. Perfeito, tudo certinho. Daqui uns 4 meses a empresa contratou mais um José da Silva. O administrador vai lá e tenta cadastrar a conta J Silva. E aí, como não pode existir 2 contas com o mesmo nome de logon no mesmo domínio, quando você vai cadastrar o segundo J Silva, vai dar uma mensagem de erro, dizendo que já existe uma conta com esse nome e que você deve escolher um nome diferente. Nesse caso, o que o administrador deve fazer? Se não houver um padrão de nomes definido no documento de política de segurança da empresa, vai da cabeça do administrador. Ele pode botar J Silva 2, 2J Silva, J Silva o segundo, ele que vai inventar na hora, que não é bom. É bom, o correto é ter um padrão para nomear os usuários. E esse padrão é definido na fase de planejamento, volta lá o capítulo 5 e 8, e está como um dos itens do documento de política de segurança da empresa. Outra regra que nós devemos observar, o nome de logon deve ser único do domínio. Não pode ter 2 usuários com o mesmo nome de logon no domínio. Uma vez que o nome do logon é a identidade do usuário, não pode ter 2 usuários com a mesma identidade. É como se você tivesse 2 usuários com o mesmo número de RG ou 2 usuários com o mesmo número de CPF. Não é permitido. O nome de logon não pode ser igual ao nome de um grupo do domínio. Vamos supor que você tenha um grupo chamado contabilidade. E aí você vai cadastrar um usuário, esse não pode cadastrar com o nome contabilidade. Quando você tentar fazer isso e clicar lá no botão de criar usuário, o Windows vai dizer, já existe um outro usuário ou grupo com este nome no domínio. Selecione um nome diferente. Outra regrinha, o nome de logon pode conter espaços em branco e pontos. Porém, não pode ser formado somente por espaços e pontos. Aqui vai uma recomendação pessoal minha. Você tem dos itens lá do Windows é que você pode administrar e automatizar uma série de tarefas usando scripts, que é basicamente programação para automatizar tarefas administrativas. Lá nos scripts, se você tiver nome de usuário ou grupo que tem espaço, você tem que colocar o nome do usuário entre aspas, senão vai dar erro. E aí é um complicativo a mais que eu acho que não é necessário. Então o que eu adoto
nas empresas onde eu implemento o Windows Server 2008, eu não uso espaço em branco no nome de usuário, tá? Embora seja possível, seja permitido, a minha recomendação é que você não use espaço em branco, para não complicar a vida de quem vai criar os scripts de administração. O nome de logon do usuário pode ter no máximo 128 caracteres. Dificilmente você vai usar isso aqui tudo, né? Uma política interessante para nome de usuário é algo entre 10 e 14 caracteres, não mais que isso. Tem alguns caracteres que não podem fazer parte do nome. Eles estão aqui, eu coloquei em vermelho para destacar. Aspas, barra normal, barra invertida, 2 pontos, ponto e vírgula, abre e fecha colchetes, a barra vertical, igual, vírgula, sinal de adição, asterisco, interrogação, menor e maior. Esses caracteres não podem fazer parte do nome de uma conta de usuário. O Windows Server 2008 não diferencia entre maiúsculas e minúsculas para o nome de logon. Então, J Silva, tudo minúsculo, J maiúsculo, Silva minúsculo. Para o Windows Server 2008 é a mesma conta de usuário. Ó. J Silva, tudo minúsculo, tudo maiúsculo, só o primeiro. Isso aqui tudo é a mesma coisa para o nome do usuário. E aqui novamente eu coloquei em vermelho para destacar que, embora o Windows Server 2008 não diferencie maiúsculas e minúsculas para o nome de logon, ele diferencia para senhas. Então, quando o usuário cadastra uma senha, nós vamos ver questões de senha ainda nesta aula, o Windows Server diferencia entre maiúsculas e minúsculas. Vamos agora sobre as questões de senha. E a regra número 1 é que a senha de cada conta, a senha individual de cada conta, e não deve jamais ser compartilhada. Cada usuário com a sua conta e sua senha. Não se empresta senha, não se empresta conta para outra funcionário utilizar. E aqui eu vou citar para vocês um exemplo real de 95 a 2006. Eu trabalhei num órgão público, eu era concursado e eu era gerente, primeiro fui gerente de rede, de administração e implementação de rede, depois passei para a função de gerente de segurança de rede. E nós tivemos um caso de uma funcionária que informou o nome de logon dela e a senha para um colega, e esse colega mal intencionado já pediu essa senha, esses dados para fazer algo que não devia, para modificar algumas informações no sistema lá, para beneficiar uma empresa particular. E claro que esse funcionário que fez isso estava ganhando propina para fazer isso, né? E aí, só que o que aconteceu? Ele fez isso com a conta e a senha da colega que ele pegou emprestado. Quem que teve que responder por isso? A colega que emprestou a senha, o nome de usuário dela e a senha. Porque para o sistema quem fez foi quem estava logado. E quem estava logado era ela para o sistema. Não tem como saber quem estava usando. Aí o que aconteceu? Ela passou 1 ou 2 anos respondendo um processo administrativo disciplinar para até conseguir provar que realmente ela tinha emprestado a senha. Se ela não tivesse conseguido provar, ela seria provavelmente processada, exonerada e ficaria, além de perder o emprego, ia responder também um processo civil criminal por causa disso. Então não se empresta nome de usuário e senha. Cada usuário com a sua conta de logon e com a sua senha. Porque, vou repetir, para o Windows, para a rede, a identidade é a conta de usuário. Se alguém entrou lá com J Silva e com a senha do J Silva, o sistema não sabe se é realmente o J Silva que está lá, ou se é alguém que descobriu a senha do J Silva, ou se é alguém para o qual o J Silva inocentemente emprestou seu nome de usuário e senha. Então, cada usuário, sua conta, sua senha, ok? No Windows Server 2008, são definidas algumas políticas de senha por padrão. O que significa esse por padrão? Você instalou lá, criou o domínio, criou o primeiro controlador de domínio, automaticamente são definidas algumas políticas de senha. Depois, o administrador pode alterar essas políticas. A última videoaula desse capítulo, desse módulo 9, vai ser justamente sobre como alterar essas políticas.
Aqui nesse momento vamos ver quais são as políticas padrão. As políticas padrão são: quando o usuário vai trocar a sua senha, ele não pode utilizar uma senha que seja igual às 24 últimas que ele utilizou. Haja criatividade para inventar senhas. Esse número eu acho um pouco exagerado. Na prática, o que a gente trabalha nas empresas é algo entre 3 e 5, ou seja, o usuário não pode repetir as últimas 3 ou as últimas 5 senhas. O objetivo dessa política aqui é evitar que o usuário fique repetindo sempre. Tem um usuário que faz assim, ó. Ele pega uma palavra-chave que tem algum significado para ele, por exemplo, nome do filho, nome da esposa, nome da cidade natal, e só vai trocando o número. Por exemplo, vamos supor que a esposa do usuário é Maria e ele usa como senha Maria 01, depois quando tem que trocar Maria 02, Maria 03 e assim por diante. É uma péssima utilização, porque esses programas e esses ataques que são feitos, justamente as primeiras coisas que eles exploram na senha é um nome de filho, um nome de esposa, a cidade natal, data de nascimento, algumas combinações. E existem programas que são capazes de testar milhões de combinações por minuto. Então, essa primeira política é para evitar que o usuário possa usar sempre a mesma senha ou que a última só trocar entre 2 ou 3. Nós também, como administradores de rede, administradores de segurança, nós temos que ter um bom senso. Porque se a gente apertar muito essa parte, o que o usuário vai fazer? Ele não vai conseguir buscar criatividade e memória da onde para lembrar de tanta senha. Ele vai começar ou a anotar num bilhete e botar embaixo do teclado, ou deixar o bilhete na gaveta, né? Vai começar a fazer coisas que vão mais prejudicar a segurança do que o benefício que a gente está tendo colocando essas restrições todas. Então, para essa política, nós vamos aprender a configurá-la na prática mais no final. Para uma empresa normal, não é um órgão público de segurança, não é uma seção de pesquisa e desenvolvimento altamente sigilosa, para o uso normal do dia a dia, eu recomendo as 5 últimas, ou seja, o usuário não pode repetir uma das 5 últimas senhas que ele utilizou. Tá? Outra política que é implementada por padrão é que a senha expira a cada 42 dias. Quando a senha expira, o usuário ligou o computador, apareceu a tela de logon, ele bota lá J. Silva, bota a senha atual, o sistema diz: a sua senha expirou, você tem que trocar. Aí o sistema pede para ele repetir, para ele informar novamente a senha atual e informar 2 vezes a nova senha. Nesse momento é que ele não vai poder utilizar uma senha que seja igual a tantas anteriores quantas forem configuradas nessa primeira política. Tá? Então, se está lá que não pode usar a mesma que as 5 últimas, ele não vai poder usar a mesma senha, uma senha igual às 5 últimas. Tá? Esse padrão de 42 dias também pode ser configurado. Nós vamos aprender na prática. Eu uso normalmente 30 dias, para a cada 30 dias o usuário ter que trocar. Mas depende de cada caso, de cada empresa. Isso aí tudo deve ser definido lá no documento de política de segurança da empresa. O tempo mínimo padrão de vida da senha é 1 dia, ou seja, 24 horas. O que é essa política? O usuário trocou a senha hoje, ao meio-dia. Ele só vai poder trocar de novo amanhã, depois do meio-dia. Por que é essa política? Se não tivesse esse tempo mínimo, o usuário tinha lá, a senha não pode ser igual às últimas 5. Ele ia pegar e trocar 5 vezes, uma atrás da outra, para poder voltar a usar a senha que ele estava usando, e aí ele ia conseguir usar sempre a mesma senha. Então aqui tem essa política que define o tempo mínimo. O padrão é 1 dia, 24 horas, aí também você vai definir na sua empresa qual o valor ideal dentro do que está previsto no documento de política de segurança da empresa. Vocês estão vendo que eu estou repetindo várias vezes essa questão do documento de política de segurança da empresa? Eu falo isso porque vocês não imaginam o número de empresas que simplesmente nem tem ideia do que seja esse documento, ou se já viu falar, não deu a mínima, e não tem um documento elaborado oficial da empresa com os padrões de segurança, né? Não façam isso. Se você quer ser um profissional realmente qualificado,
você tem que saber da existência desse documento, como elaborar ele e o que deve conter. É muito importante. E um detalhe importante é que senhas diferenciam maiúsculas e minúsculas, né? Diferente do nome da conta, que não diferencia maiúsculas e minúsculas. E existe uma política que, desde o Windows Server 2008, ela vem habilitada automaticamente, que é a política a senha deve atender critérios de complexidade. Quando essa política está habilitada, a senha, para ser aceita, tem que atender uma série de requisitos que nós vamos ver no próximo slide. Vamos lá, então. Só complementando aqui, essa política vem habilitada por padrão nos controladores de domínio e vem desabilitada nos member servers. Tá? Se necessário, você pode habilitar essa política também nos member servers. Vamos ver então quais critérios uma senha tem que atender quando essa política está habilitada. Quando a opção a senha deve atender critérios de complexidade está habilitada, a senha tem que atender aos seguintes requisitos. Não pode conter, a senha não pode conter parte ou todo o nome da conta. Esse parte seria 3 letras seguidas iguais tem na conta. Por exemplo, se o nome da conta for J. Silva, a senha não pode conter a sílaba sil ou a palavra Silva, ou não poderia conter JSI, as 3 primeiras, ou LVA, as 3 últimas, ou ILV, ou seja, não pode conter 3 letras em sequência que estão no nome da conta, não podem fazer parte da senha. Tá? Para evitar que o usuário tenha lá, usuário, J. Silva, senha, J. Silva 123. Tá? Do ponto de vista do usuário, como ele tem muitas senhas para lembrar, ele vai tentar botar uma senha que seja o mais fácil possível para ele lembrar. Só que uma senha fácil para o usuário lembrar é também uma senha fácil para o golpista, para quem quer fazer um ataque à segurança, descobrir. Então tem que equilibrar essas duas coisas. Nos requisitos de complexidade, a senha deve ter pelo menos 6 caracteres, não pode ser menor do que 6 caracteres. Eu uso como recomendação, e tem uma política que nós vamos aprender a configurar lá no final do módulo, na última videoaula desse módulo, padrão 8 caracteres como tamanho mínimo para senha. Para empresas em geral, normal. E em ambientes que exigem um nível de segurança maior, 10 ou 12 caracteres. Para empresas em geral, tá bom 8 caracteres. Se você colocar 10 ou 12, os usuários também terão dificuldade em criar senhas com esse. Esse aqui é o número mínimo de caracteres da senha. Então, se está configurado lá que o número mínimo é 8 caracteres, o usuário não vai poder criar uma senha com menos de 8 caracteres, mas vai poder criar com mais de 8 caracteres, se assim ele desejar. E aqui a principal característica dessa política, que a senha deve atender critérios de complexidade, é que a senha deve ter, dentre esses 4 grupos que eu descrevo logo em seguida, pelo menos caracteres de 3 deles. Quais são os 4 grupos? Letras maiúsculas, letras minúsculas, dígitos ou caracteres especiais. Lembrando que a senha distingue entre letras maiúsculas e minúsculas. Então, para que uma senha seja válida, se essa política aqui estiver habilitada, ela deve pelo menos ter caracteres de 3 desses 4 grupos. Por exemplo, deve ter pelo menos uma letra maiúscula, pelo menos uma letra minúscula e mais dígitos. Ou letras maiúsculas, minúsculas e caracteres especiais. Ou letras minúsculas, dígitos e caracteres especiais. Ou seja, desses 4 grupos, deve ter caracteres de pelo menos 3 deles. Vamos ver alguns exemplos. Vou ser repetitivo, nunca é demais reforçar que para senhas o Windows Server 2008 distingue letras maiúsculas de minúsculas. Por exemplo, a senha ABC123 com o A maiúsculo é diferente da senha ABC123 com o A minúsculo. Os requisitos de complexidade eles são verificados quando? Quando a senha é criada pela primeira vez, o administrador do sistema está lá criando a conta do usuário, vai cadastrar uma senha para o usuário. Se a política de critérios de complexidade estiver habilitada e o administrador botar uma senha que não atende esses requisitos, não vai ser aceito, vai dar um erro e o sistema vai informar.
E toda vez que a senha for alterada, lembra daquela política lá, a senha vence de tantos em tantos dias, aí o usuário tem que trocar. Quando o usuário vai trocar a senha, e se tiver habilitada essa política de complexidade, ele vai ter que criar uma senha que atenda esses requisitos. Vamos ver alguns exemplos de senha. Essa primeira senha atende os requisitos de complexidade? Sim. Ó, tem letra maiúscula, letra minúscula e número. 3 tem dígitos, ou seja, tem caracteres de 3 dos 4 grupos. Essa segunda tem letra maiúscula, letra minúscula e caractere especial. Tem caractere de 3 dos 4 grupos. Essa aqui, letra maiúscula, letra minúscula e dígitos. 3 dos 4 grupos. Essa senha aqui, ABC123, não seria aceita, por exemplo, embora atenda aos critérios de complexidade, se aquela política de tamanho mínimo de senha tivesse como 8. Ela tem apenas 6 caracteres, aí a hora que fosse cadastrar essa senha, ia dar uma mensagem de erro dizer que não é aceita. Essa aqui, ABC, ponto e vírgula, senha. Essa seria aceita, porque ela tem maiúscula, minúscula e caractere especial, ou seja, 3 dos 4 grupos. Poderíamos ter uma senha que tivesse caracteres dos 4 grupos, por exemplo, ABC, ponto e vírgula, senha 89. Teria maiúsculo, minúsculo, caractere especial e dígitos. O que a política diz é que tem que ter pelo menos caracteres de 3 naqueles 4 grupos. Quais são os 4 grupos? Letra maiúscula, letra minúscula, dígitos, números, né, 0 a 9 e caracteres especiais. E aqui nós temos exemplo de 2 senhas que não seriam válidas. Essa primeira só tem letra minúscula e números. Tem caracteres de apenas 2 dos 4 grupos. E essa segunda também tem apenas letra minúscula e caractere especial. Apenas 2 dos 4 grupos. Tá? Muito bem, pessoal. Sobre teoria, embora eu sei que teoria, a maioria os usuários acham algo chato, e é realmente chato, mas a teoria é necessária. Eu sempre uso uma frase que é até forte, mas é mais verdadeira e impossível. Quem não estuda teoria faz besteira na prática. Aquele negócio de só mão na massa, direto ao ponto, como alguns dizem, não prepara um profissional realmente qualificado. Muitas vezes ele vai clicando, descobrindo as coisas e não sabe nem direito o que está fazendo. A diferença entre um profissional qualificado e não qualificado, muitas vezes, o profissional não qualificado, que não estuda teoria, passa uma tarde para descobrir como funciona determinada coisa, né? Gasta horas para algo que, se ele tivesse estudado a teoria, ele faria em 5 minutos. E ainda ficou orgulhoso de ter descoberto algo que, se ele tivesse estudado a teoria, ele saberia, não precisaria descobrir, ele saberia exatamente o que ele está fazendo. Então eu tenho insistido desde lá do vídeo de vendas que eu coloquei quando eu comecei a divulgar esse curso, que o objetivo desse curso é transformá-lo em um profissional verdadeiramente qualificado. Eu usei esse adjetivo, essa expressão várias vezes, verdadeiramente qualificado. E um profissional verdadeiramente qualificado estuda teoria e depois põe em prática. Né? Também só teoria não serve para nada. A teoria tem que ser colocada em prática. Mas o profissional que estuda teoria e depois pratica sabe o que está fazendo. O que não estuda teoria, ele vai descobrindo as coisas, muitas vezes gastando muito tempo, depois de ter feito muita besteira, ok? Então, sobre teoria de contas de usuários no Active Directory, num domínio do Windows Server 2008, está de bom tamanho. Encerro essa lição por aqui, sempre deixando para vocês qualquer dúvida sobre o curso, sobre os exemplos do curso. Entre em contato comigo pelo e-mail webmaster@juliobatiste.com.br. Agradeço pela atenção de vocês e encerro essa lição por aqui. Até a próxima. Muito bem, agradeço por você ter acompanhado esta videoaula até o final. E aqui eu gostaria de reforçar para vocês mais 2 ofertas. Antes disso, apenas lembrando que toda semana, normalmente às quartas-feiras, terá vídeo novo dessa série de vídeos sobre o Windows Server e Active Directory. Sempre vou procurar trazer aqui novos exemplos, alguma explicação teórica, enfim, tópicos que possam ajudá-lo a aprender e entender melhor o Windows Server e o Active Directory. Se você quiser aprender num ritmo mais acelerado, com um curso completo,
com suporte a dúvidas, com prova de avaliação e certificado no final, eu recomendo este curso online aqui, de minha autoria, que é um sucesso gigantesco. Hoje já são mais de 1.500 alunos. É um curso onde eu preparei com muitas vantagens para vocês. Além dele ser um curso completo, ele já tem mais de 72 horas de videoaulas e material de apoio para leitura são mais de 1.500 páginas em formato PDF. Na verdade, o conteúdo em PDF é o conteúdo deste livro aqui de minha autoria, que já está esgotado há alguns anos. Além de todas essas vantagens, eu preparei para vocês um pacote especial de bônus e um preço que chega a ser ridículo de tão baixo. Vejam tudo nesse endereço aqui, ó. Se vocês compararem o conteúdo desse curso com o preço que eu estou cobrando, não é nem 10% do que se cobram em outras empresas por um curso que não tem nem metade desse conteúdo. Então verifiquem por gentileza nesse endereço aqui, tá? Aqui vai ter todas as informações, tem até um vídeo de 1 hora e pouco explicando tudo sobre o curso e o preço promocional, o índice completo e detalhado, etc, etc, etc. Acessem aqui e confiram por gentileza. Já se vocês desejam estudar o Windows Server 2012 e Active Directory, eu recomendo esse livro aqui, que também é um curso completo. É livro físico normal, enviado via correios, tá? E ele é um tijolaço, um curso realmente completo. Ele tem 2.100 páginas, ele é de minha autoria e de autoria do colega Eduardo Popovich. Também preparei um link especial para quem me acompanha aqui através do YouTube. Neste endereço aqui tem todas as informações. Quanto custa na promoção especial, como calcular o frete, índice completo e detalhado, descrição detalhada do livro, principais tópicos que você vai aprender, etc, etc, etc. Além de uma lista de mais de 40 bônus que complementam o livro e tem desde bônus sobre redes, sobre TCP/IP, diversos assuntos. Enfim, tudo sobre esse livrão com 2.100 páginas nesse endereço aqui. Legal? Então, o curso online completo neste endereço, todas as informações, e o livro neste endereço, todas as informações. Mais uma vez, reforço meu agradecimento por terem me acompanhado até aqui. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de inscreverem-se no canal, se vocês ainda não são inscritos. A vantagem de se inscrever no canal é, primeiro, quanto mais inscritos, mais motivado eu fico e mais vídeos eu publico. E segundo, sempre que eu publico um novo vídeo, o próprio Google avisa vocês que tem vídeo novo aqui no canal. Se tiverem dúvidas, sugestões, críticas, elogios, etc., usem o campo de comentários que está aqui abaixo do vídeo. E me ajudem a divulgar este conteúdo gratuito para que mais pessoas possam ter acesso. Como é que vocês podem me ajudar? Compartilhando o link do vídeo, tá nos comentários do vídeo, ou através das redes sociais que vocês participam, Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Instagram, ou mandando um e-mail para amigos, conhecidos e colegas que vocês saibam que têm interesse no assunto e que possam gostar desses vídeos aqui. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários e visualizações, mais vídeos gratuitos eu vou trazer aqui para compartilhar com vocês. Tá legal? Muito bem, valeu, obrigado mais uma vez e um bom estudo a todos.